Esta história tem um personagem que não é, entretanto, o herói dos acontecimentos, e sim apenas uma das testemunhas do que se passou. Meu nome não importa. Quando cheguei a Santa Cecília, em busca de trabalho no campo, não podia de longe imaginar que uma grande surpresa me esperava. Tudo o que eu podia pensar, naturalmente, é que fosse passar a minha vida na rude canseira do campo, alugando meu braço ao patrão que desejasse aceitar. De fato, por algum tempo, foi isso que aconteceu. Quando construções em grande número começaram a ser levantadas na pequena e esquecida Volta Redonda, não percebi logo que se executava um grande plano e que com ele se modificaria o meu destino. Projetava-se a construção em Volta Redonda de uma imensa usina siderúrgica, fruto de um estudo minucioso realizado por grandes técnicos e levado a efeito pela mentalidade dinâmica de um homem, o general Edmundo Macedo Soares e Silva. A circunstância de se encontrar a meio do caminho de todos os fatores fundamentais de que depende a produção econômica de uma indústria siderúrgica afirmou de vez o nome de Volta Redonda. Os minérios viriam das ricas jazidas de Minas Gerais, com transporte fácil, em condições econômicas as mais favoráveis. De Santa Catarina viria boa parte do carvão a ser utilizado. O transporte desse carvão se faria idealmente pelo mar. Por via marítima também se faria o transporte do carvão importado. A proximidade dos maiores centros consumidores, Rio e São Paulo, é outro fator de muita importância. O Rio Paraíba, a excelência do clima, uma esplêndida área para os vastos edifícios, a proximidade de um grande porto, Rio de Janeiro, o potencial elétrico, a facilidade dos meios de comunicação, somaram-se a todos os demais motivos da escolha. As reservas de ferro do estado de Minas foram sacudidas pela realização do ambicioso plano. Pesa na produção de minérios a mina da Casa da Pedra, em Lafayette, uma das maiores do país. O minério é levado a classificadores. Preparando-se para um consumo maior de minério, a Companhia Siderúrgica Nacional realiza importantes obras de mecanização da mineração. Recolhido a um silo subterrâneo, o minério é triturado e preparado para embarque. Das valiosíssimas jazidas de Minas, vêm os minérios e o manganês, a dolomita e os calcários que Volta Redonda consome. Enquanto a Companhia Siderúrgica Nacional explora diretamente em Lafayette o ferro e o manganês, o calcário e a dolomita são adquiridos em várias regiões, em um raio inferior a 200 quilômetros de distância de Volta Redonda.
Pronto para embarque, o minério é transportado por um caminho aéreo à estação de carga, onde os trens são carregados com destino à Volta Redonda. Removida a dinamite, uma riqueza deixa o famoso quadrilátero ferrífero, um dos pontos importantes de nossa existência econômica. As matérias-primas do território mineiro, em vagões próprios para transporte de minérios, com 75 toneladas de capacidade, são levadas, enfim, ao seu destino. Santa Catarina é o outro vértice do Triângulo do Aço. Na região de Siderópolis, no sul catarinense, o carvão é minerado tanto a céu aberto como também no subsolo. O carvão catarinense é o único, até agora conhecido em todo o Brasil, que se presta à fabricação do coque metalúrgico. A província de Santa Catarina contribuiu importantemente para o desenvolvimento da nossa indústria siderúrgica e esta, por sua vez, deu grande impulso à indústria carbonífera. Máquinas automáticas promovem o corte das camadas carboníferas. A Companhia Siderúrgica Nacional está sempre interessada em modernizar os métodos de extração e em criar benfeitorias de caráter social para os operários das minas. Transportadores equipados com esteira rolante recolhem o carvão, que vai encher os vagonetes do trem elétrico que trará à superfície a matéria-prima. O desenvolvimento da indústria do carvão somente se tornou possível depois do estabelecimento da indústria siderúrgica pesada, a coque. O carvão betuminoso de Santa Catarina exige beneficiamento. Lavado, livre das impurezas, o carvão é separado conforme a sua qualidade e tamanho. A usina onde o carvão é beneficiado está instalada no município de Tubarão. Parte do carvão vai para a Volta Redonda e parte se destina às usinas termoelétricas, trens e navios. Beneficiado, o carvão segue até o porto de Imbituba, onde o carregamento dos navios é feito. A Companhia Siderúrgica Nacional possui uma frota de 7 navios, totalizando 48 mil toneladas de deslocamento, dos quais 4 moderníssimos cargueiros. Ao porto do Rio de Janeiro chega o navio contendo carvão catarinense, riqueza que se desenvolveu graças ao grande impulso recebido pela indústria de Volta Redonda. Por via férrea, caminho também do carvão importado dos Estados Unidos, depois do descarregamento no Rio, segue a matéria-prima rumo à Volta Redonda.
Assim confluem à Volta Redonda as preciosas matérias-primas. A água doce em abundância era uma exigência indispensável ao funcionamento da grande usina. O rio Paraíba banha generosamente o belo vale. A instalação para fornecimento de água industrial à usina tem capacidade para abastecer toda a cidade do Rio de Janeiro. Volta Redonda cresceu. Em 1950, completava o primeiro 1 milhão de toneladas produzidas, desenvolvendo sempre mais suas atividades até o dia de hoje. A usina possui a maior ponte rolante da América do Sul. O carvão, além de alimentar os altos fornos, produz outras riquezas. Dele são extraídos valiosos subprodutos, como benzol, toluol, xilol e outros, de grande aplicação na indústria química, assim como alcatrão e óleos antracênicos. O carvão vindo de Santa Catarina e misturado ao estrangeiro é submetido à destilação seca, da qual resulta o coque, combustível empregado no alto forno para a redução do minério de ferro, conhecido como pão da indústria. Os dois altos fornos carregados de minério e carvão produzem 2.200 toneladas de ferro por dia, sendo a escória transformada em cimento, uma das riquezas produzidas em Volta Redonda, onde nem tudo é aço. O gusa líquido corre como um rio incandescente para depois ser levado à aciaria ainda em estado líquido ou para as operações de moldagem, no caso do seu aproveitamento posterior. Na aciaria tem agora a Volta Redonda 6 fornos de aço do tipo Siemens Martin. A capacidade da corrida de cada forno é de 200 toneladas. Os fornos são carregados. O ferro gusa de mistura com sucata de ferro, ferro gusa sólido, minério de ferro e fundentes, é transformado em aço por um processo de oxidação de suas impurezas. Os fornos queimam gás, alcatrão ou óleo combustível. Conduzido nas enormes panelas de 220 toneladas de capacidade em estado líquido, é vazado em lingoteiras, grandes moldes de ferro onde se solidifica o lingote. Nos fornos poços, é a temperatura do lingote homogeneizada e elevada a um grau conveniente para a laminação. Com uma temperatura de 1000 graus, é conduzido à laminação o aço sólido. Em primeiro lugar, o lingote é submetido ao laminador desbastador. Aí, conforme se destine a uma das duas linhas de produção, a de chapas ou a de trilhos e perfis,
recebe ele a forma inicial. O elemento humano conta extraordinariamente na produção e no desenvolvimento de Volta Redonda. A usina elevou o teor do aprendizado técnico-industrial dos nossos operários. Construída para crescer sempre mais, já tendo passado pela primeira ampliação prevista no projeto, Volta Redonda está agora produzindo 750 mil toneladas de lingote, que se transformam em chapas, trilhos, perfis e folhas de Flandre. E já estabeleceu as bases necessárias para produzir mais de 1 milhão de toneladas anualmente. Chapas de aço de tipos variados abastecem a indústria nacional de transformação e muitos já contribuíram para o desenvolvimento industrial do país. Pode-se dizer que todas as estradas de ferro do Brasil possuem hoje trilhos fabricados em Volta Redonda. Este é um dos setores em que a produção pesa de maneira admirável em nossa economia. Também entrou em fase de expansão um produto de que tanto necessita o nosso vasto território. A fabricação de estruturas metálicas é outra das grandes conquistas da Companhia Siderúrgica Nacional. Todos os tipos de estrutura aí são construídos, vitória magnífica de nossa capacidade industrial. O moderníssimo equipamento para a fabricação de estruturas metálicas impressiona pela sua imponência. Pode agora o Brasil fazer o aço e construir edifícios, pontes, hangares, galpões industriais. Tudo, enfim, que exige a construção civil. A capacidade anual de produção de estruturas metálicas é de 12 mil toneladas. Um formidável passo se deu em um dos setores mais importantes do progresso, em suas bases mais modernas. São Paulo, Distrito Federal, Estado do Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco são os principais centros consumidores dos produtos acabados em Volta Redonda. A metade do aço produzido no Brasil vem de Volta Redonda.